Então, olá, boas-vindas, que bom estarmos juntos aqui para esse primeiro encontro da série Encontros da Rede. Estou dando boas-vindas a todos em nome do Núcleo Gestor da Rede Linguagem Simples Brasil, e estou falando aqui também junto com meus colegas que fazem parte da frente de capacitações da rede, a Mari, do 011 Laboratório de São Paulo, e o Fábio, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Então, a gente dá boas-vindas a vocês e agradece muito a presença de todos aqui. A ideia desse nosso encontro é o primeiro evento que a gente está fazendo, né? Depois do lançamento da rede, esse é o primeiro evento. A ideia desse encontro é a gente hoje, né, conhecer a experiência do metrô de São Paulo, mas a gente começar uma série de alguns encontros que vão tratar justamente de como se começa e como se continua um programa de linguagem simples em órgão público. Por isso que a nossa série se chama Da Ideia ao Lançamento, como começar um programa de linguagem simples do zero. É uma alegria muito grande receber hoje a Karina Watanabe Nakao, que ela é assessora executiva de comunicação e marketing do metrô de São Paulo. Já vou passar a palavra para a Karina, né? Agradeço ela ter aceito o nosso convite, mas eu queria só dar uma palavrinha com relação à Rede Linguagem Simples Brasil. As pessoas que estão reunidas hoje aqui assistindo ao vivo conhecem a rede, fazem parte da rede, mas a gente está também produzindo esse material para pessoas que não conhecem a rede. Então, deixa eu só explicar o que é. A Rede de Linguagem Simples Brasil, ela foi lançada há 5 meses, no mês de março, e o objetivo é conectar o setor público em torno desse tema tão importante que é a linguagem simples. Nesses primeiros meses de estruturação da rede, nós já temos, no dia de hoje, 741 participantes, né, de várias partes do Brasil. Né, quando a gente olha o mapa do Brasil, acho que só tem 2 estados, né, que não tem nenhum representante ainda da rede, participante ainda da rede. Né. Vou projetar aqui rapidamente o endereço de inscrição na rede, porque a rede é uma rede apolítica, apartidária, formada por pessoas. Né? A nossa rede não é formada por instituições, são pessoas, em sua grande maioria servidores públicos. Eu não sou servidora pública, eu sou uma voluntária que contribuo com a rede. Eu peço desculpas, eu não me apresentei, o meu nome é Heloísa Fischer, eu sou jornalista e professora, especializada em linguagem simples. Mas, então, para quem quiser se inscrever, a inscrição é gratuita para fazer parte da rede, para poder participar de encontros como esses e outras oportunidades que certamente vão surgir aí nos próximos tempos. Vou, então, explicar como é que vai ser a nossa dinâmica hoje. A Karina preparou uma apresentação muito interessante, que é uma pena, porque a Karina podia ficar 2 horas apresentando o caso do programa de linguagem simples do metrô. Mas a ideia é que ela faça uma apresentação em torno de 30 a 40 minutos, né, para a gente poder ter tempo de responder as perguntas de vocês. Nós estamos usando a plataforma Teams de uma certa forma que não dá num formato de reunião, mas não é possível vocês enviarem perguntas pelo chat. Então, nós criamos um grupo de WhatsApp, que todas as pessoas que receberam as inscrições, o link de inscrição, as pessoas também têm acesso a esse grupo de WhatsApp, então você coloca ali as suas perguntas. Acho que eu cobri tudo que eu precisava cobrir, né? Mari, Fábio, faltou alguma coisa? Acho que não, né? Não, podemos ir em frente, então, né? Então, eu passo a palavra para a Karina, mais uma vez, agradecendo muito a presença dela aqui e antes de mais nada, assim, já parabenizando o metrô por esse trabalho que ela vai apresentar aí com detalhes para a gente. Muito obrigada, Karina. Obrigada, Heloísa. Obrigada a todos, os presentes, né? Muito legal ver essa equipe aqui toda reunida em torno dessa pauta, desse tema, linguagem simples. Para a gente foi muito importante trabalhar, a gente tem uma trajetória desde o finalzinho de 2019, que a gente conheceu a linguagem simples, né? Através de uma palestra da Heloísa, e foi muito bacana de trazer esse tema para o metrô.
e vocês vão saber por quê, né? Porque a gente tem aí, a conversa hoje não tanto, mas 4 milhões de passageiros por dia, então quase isso. Então vocês imaginam o que é o metrô de São Paulo, né? O metrô de São Paulo representa, é fundamental para a mobilidade urbana de uma grande metrópole como São Paulo, né? Então, o metrô, a gente tem envolvidos mais de 8 mil funcionários, né? Todos esses bastidores, ou mesmo a linha de frente. Então, a gente tem muita gente envolvida, funcionários internos, além de todo esse impacto social que o metrô causa, né, na vida das pessoas e para São Paulo. E a gente, lá em 2019, eu vou até contar, eu vou contar, assim, cronologicamente, né, do que foi essa experiência, até a gente chegar no dia de hoje, a conquista que a gente está com a linguagem simples. Em 2019, nós conhecemos a Heloísa, na verdade, assim, nós tivemos um trabalho, uma imersão muito grande em torno da comunicação dentro do metrô, né, então nós fizemos um diagnóstico com empresas especializadas para a gente entender os gaps, os problemas de comunicação que nós estávamos enfrentando. No cenário de stakeholders como um todo. Então, desde do nosso público de relacionamentos externos até interno, imprensa, tudo isso a gente precisava entender, porque era algo que foi demandado por um plano de negócio. Então, em 2019, nós começamos a entender essas questões de dificuldade da comunicação, os gaps, os problemas, né, em torno desse assunto, que eu acho que todas as empresas que aí, todos vocês devem ter problemas de comunicação, é sempre muito efervescente, né? Ela permeia todas as relações humanas, então a gente fez um trabalho muito, muito precioso, e aí a gente usou uma metodologia até mais corpada de trazer a companhia para discutir essa questão do planejamento da comunicação. Daí, uma das questões que, além de tantas outras, a gente percebeu que a linguagem é uma característica muito era muito forte dentro da companhia, né? Nós somos uma companhia de engenheiros e muitos engenheiros, ali tem todas as suas são meio que tribos, né? Assim, que a gente, dentro da comunicação, a gente percebia que a gente tinha que fazer quase uma tradução, né? Então, quando nós tínhamos textos para a imprensa, que isso é normal, a gente precisa traduzir para poder entregar as informações para a sociedade. Então, era uma coisa que era quase uma tradução. Então, a gente veio também com uma equipe diferente de mercado e percebeu essas questões, né, de dificuldade de linguagem, muito engenheirês, né, talvez, e aí nós nos deparamos aí com uma metodologia que é a linguagem simples, e isso nos fez muito sentido. Então, ele entrou em 2020 para um plano estratégico. Eu vou agora compartilhar uma apresentação com vocês, porque eu quero ilustrar, enquanto eu comento aqui com vocês, toda essa nossa trajetória. Bom, a experiência do metrô de São Paulo, como eu disse, isso daqui, acho que essa imagem produz muito efeito, porque a gente ali, através de linhas de metrô, a gente chega em vários cantos ali da cidade, atendendo muitas pessoas. E aí, o que aconteceu? Dessa história toda, o que é imprescindível aí para vocês que estão aí começando, quem está começando, quem já está nessa jornada, é diretriz de um plano diretor, né? Então, a gente precisa, o que deu muito certo em toda essa nossa jornada, está sobre um guarda-chuva de um plano de negócio, né? Um plano estratégico. Então, nós tínhamos uma diretriz estratégica. Isso entrou em 2020 e foi um compromisso que a Gerência de Comunicação e Marketing pilotou num dos 4 objetivos estratégicos que a companhia tinha, e um deles é a comunicação integrada. Então, assim, diante desse guarda-chuva de comunicação integrada, nós recebemos ali a missão de pilotarmos 10 projetos dentro desse guarda-chuva de comunicação integrada. E aí, a gente tem uma chancela da companhia, né? Então,
todos esses 10 projetos dentro de comunicação nos deram muita força. Então, até hoje, a gente hoje também tem um plano de negócio 2021, e é sempre dessa forma, a gente ganha muita relevância quando esses projetos são colocados na mesa, né? Todos aprovados em diretoria, nós temos até o conselho aprovado. Então, esses projetos são bem levados, não que não sejam outros projetos levados a sério, mas existe uma força e uma energia em torno de fazer isso acontecer, porque ao final de um ano nós temos que apresentar os resultados, esses resultados seguem, né? Então segue a diretoria, todas as instâncias aí para entregar esses resultados. Então, a linguagem simples entrou dentro desses 10 projetos de comunicação integrada. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, foram 12 iniciativas, 42 projetos, né, e 154 profissionais envolvidos. Não para linguagem simples, tá? Mas para todos esses projetos da companhia. Isso, realmente, a gente trabalhou com esse foco no estratégico, a ênfase no trabalho multidisciplinar e a integração entre as diferentes áreas para a consecução das metas. Então, isso é muito importante. No metrô, isso faz muito sentido, porque é um metrô muito grande. Então, se a gente pensa em RH, a gente pensa em tecnologia da informação, gerências operacionais, isso tudo ganha uma dimensão muito grande e, às vezes, a gente não consegue permear a companhia, né? Às vezes, algum projeto fica ali dentro de alguma área. Então, isso foi importante para integrar todas essas áreas em torno desse objetivo. E aí são esses projetos aqui que eu coloquei aqui em tela, que a gente chamou de Colab Metrô. Dentro da gerência de comunicação, nós chamamos de um projeto de Colab Metrô. Por quê? Porque é a colaboração de tantas pessoas envolvidas nesses nossos projetos, que somaram 60 pessoas. 60 pessoas estiveram envolvidas. E agora ainda tem pessoas muito envolvidas em linguagem simples até hoje, né? Então, nós tivemos o Canal do Presidente, que foi um podcast super bacana que nós... o WhatsApp interno, né? Informações diretas do presidente, Metrocast, que é um canal de áudio, né? Que também sai informações ali de destaque da semana, enfim. A linguagem simples. E uma coisa muito importante, que a linguagem simples, ela veio com a revisão da política e regulamento de comunicação. Então, a gente partiu de uma política também nova, e ela, ali dentro da política, uma das diretrizes era pautado dentro de uma comunicação clara e objetiva. Então, a linguagem simples, ela também permeou uma política e permeia até hoje a política de comunicação. A comunicação de impacto, que é com os nossos vizinhos às obras, né? A gestão de porta-vozes, a gente tem o omnichannel, o design de aprendizagem, que era muito importante também. A comunicação está dentro de um processo de aprendizagem constante. Bom, eu trouxe isso porque é para vocês entenderem o quanto isso era muito importante para a companhia, foi importante para a linguagem simples, deu certo, justamente porque a gente teve a chancela da diretriz, do plano de negócio, então isso fez muito sentido, né? E eu acho que para vocês, e isso eu dou muita dica, a gente precisa ter um sponsor, a gente precisa ter ou a sua diretoria, ou o seu gerente, toda essa nossa hierarquia, essa estrutura nos apoiando, porque a gente está falando muito do dia a dia, né? Da comunicação das pessoas, né? E essa é uma pauta que ou ela pega quando tem essa importância dentro da companhia, né? Existe também uma coisa de vir um movimento, né? De repente a gente pode também trabalhar na base, vindo com um movimento de linguagem simples e tendo toda essa apropriação dessa metodologia, começar a aplicar em determinadas áreas, e isso pode fazer virar, assim, realmente trazer a importância da linguagem simples. Só que quando vem de cima, eu acredito a nossa experiência deu muito certo. Então, isso foi bacana. E vocês vão até ver aqui algumas coisas que eu vou ilustrar. A primeira coisa que nós pensamos é como a gente teve todo
um grupo de trabalho de linguagem simples, né, que foi esse projeto, e a gente estudou benchmark, a gente foi para o mercado, lemos sobre linguagem simples, conversamos com a Heloísa, né, a Heloísa foi a nossa mentora aí de toda essa nossa jornada, e uma das coisas principais que a gente precisava fazer é capacitar as pessoas. Então, a gente precisava, primeiro, as pessoas saberem o que é linguagem simples, e depois capacitarem elas mesmas para todas as diretrizes de linguagem simples. E aí nós começamos as capacitações. Então, fizemos uma agenda de palestras, workshops dentro da companhia para sensibilizar sobre o tema. As atividades ali foram, primeiro, um PIC que a gente chama de Programa de Inteligência Corporativa, que é um nome interno da companhia. Inclusive, eu tenho minha colega Marilisa está aqui, que participou muito desse processo. A gente que construiu uma palestra, a Heloísa até, né, esteve presente, foi em fevereiro, e aí a gente avança. 198 participantes. Depois nós tivemos capacitação inicial de embaixadores. O que são esses embaixadores? Nós pedimos nomes aos gerentes de pessoas das áreas que pudessem compor um grupo de embaixadores. E esses embaixadores eram significativamente muito importantes nessa jornada, porque eles iam entender como a gente ia ganhar relevância dentro dos setores, né? Porque os embaixadores, nós temos liderança setorial, em toda a companhia isso funciona dessa forma, né? E eles conheciam e estavam próximos dos seus colegas de trabalho. Então, isso era muito importante para a gente entender como as dificuldades, a implementação, como os colegas entenderem a linguagem simples e fazer essa promoção desse tema nas áreas, né? Então, nós tivemos 37 participantes no primeiro momento, depois workshops, como aplicar a linguagem simples, isso foi para a companhia, a gente identificou os principais conteudistas, né? Esse workshop foi definido um pouco as áreas prioritárias, quem estava relacionando, quais são as áreas que estavam mais relacionadas com o público externo, e a gente foi montando esse quebra-cabeça ali de quais são as áreas que a gente precisava atuar. 350 pessoas participaram, todas ali orientadas sobre mentoria sobre capacitação, a capacitação foi feita pela Heloísa. A linguagem de redação técnica, nós fizemos novembro e dezembro, 162 pessoas participaram, e depois a linguagem simples e redação técnica 2, que foi mais para os embaixadores, uma coisa bem parruda, assim, de mais horas de estudo, mais 40 pessoas participaram. Então, foi um ano, aí vocês imaginam o programa de capacitação. Demanda bastante, né, das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, para todo o material, né, toda a agenda e convite, etc., para conseguir essas pessoas em sala de aula. Isso tudo está acontecendo em 2020, tá, gente? Dentro desse projeto que eu contei para vocês do Colab Metrô. Essa é para ilustrar para vocês a palestra do PIC, com a presença da Heloísa Fischer, foi super bacana, encheu a sala, épocas de não pandemia, né? Foi antes do Covid e foi bacaníssimo, né? Aí a gente já começa a trazer esse tema na companhia, alguns já perguntavam, né? Já tiveram umas perguntas mais de choque de cultura. O choque de cultura é a primeira coisa que vocês vão perceber. Existem muitas dificuldades, vou falando aí ao longo do processo. Há uma empresa que está há tantos anos já fazendo ou tendo seus documentos, transitando sempre dessa forma, com uma linguagem bem formal, a gente tem que quebrar um pouco o paradigma, a mudança de mentalidade para uma comunicação mais ágil, rápida, objetiva, com todas as diretrizes ali, aqui da informação, vamos direto para o ponto, qual é a informação mais importante, né? Usar palavras conhecidas. A gente elencou as diretrizes, depois vocês vão ver. E tudo isso, as pessoas falam, poxa, mas vai empobrecer. A primeira coisa que saem as pessoas e começam a dizer, vai empobrecer a nossa linguagem, né? Então, não é por aí. Então, isso é uma coisa que foi uma construção. Aí mais um momento de encontro, nós estávamos em encontro presencial, então a gente sai esse pique que eu mostrei para vocês, foi de manhã, e à tarde nós fomos para um grupo menor, já para começarmos a fazer já tinha ali para construir textos e tal, fizemos
subgrupos, foi super legal. E o senhor Silvani Pereira, que é o nosso presidente, ele esteve presente, ele queria ter estado nessa palestra, ele não conseguiu, mas ele chegou atrasado e foi direto à tarde para esse encontro, porque ele queria realmente assumir esse compromisso de que era importante, queria passar uma palavra para, principalmente os embaixadores, eu não quis perder essa oportunidade, e foi legal, porque isso deu uma... Né? Aqui tem um grupo, vocês podem ver, essa mesa é muito dos organizadores, né? Então, a gente teve o grupo de linguagem simples e os embaixadores. O grupo do projeto, praticamente está nessa mesa aqui, o Júnior, a Janine, enfim, a Heloísa está até com a gente, tem mais uns outros, que nós estávamos ali acho que uns 10, a equipe de 10 pessoas, assim, promovendo tudo isso na companhia. Aí, informando os embaixadores para acompanhar com a gente nessa jornada. Aí, chegou a pandemia, a gente ficou assim um tempo, o que a gente faz, vamos esperar, não sabemos muito como isso ia acontecer, até que a Elisa falou assim, vamos tentar capacitar por remoto, vamos ver o que dá, e deu muito certo, né, foi muito legal, no período de pandemia, aí eu acho que a dedicação foi igual, nós não tivemos nenhuma dificuldade, todos já estavam adaptados ali para essas questões remotas, das tecnologias, então a gente conseguiu fazer um bom trabalho, capacitando mais ainda os embaixadores. Nós tínhamos ali que ter os materiais, né, de apoio. Isso foi fundamental durante essa jornada, pensar o que era necessário. E aí a gente construiu um guia de linguagem simples, um material que ficou muito legal, os 10 passos para utilizar, que é esse outro que gerou um cartaz, eu vou mostrar todas as comunicações que nós passamos. Então, aqui é um cartaz, uma página para colocar e ativar a companhia toda. Então, tudo isso gerou vários, né, foram vários documentos de comunicação que a gente depois foi depurando, né? E aí a gente considerou 10 passos para utilizar a linguagem simples, que é a empatia, a hierarquia das informações, a palavra conhecida, a palavra concreta, a frase curta, a ordem direta, o fator humano, a forma afirmativa, o tom de voz e o diagnóstico. Então, esse é os 10 passos, que inclusive está nos murais da companhia, os próprios embaixadores utilizam isso em reuniões, em times de desenvolvimento de trabalho. Então, esse material foi preciosíssimo, é uma página simples, mas diz ali o que precisa lembrar. E o guia, ele já é mais completo, porque ele já descreve ele explica, né, todas essas diretrizes. Aqui são todos os documentos que foram gerados, materiais, né? Documentos não é bem, acho que são os materiais que nós criamos para agregar. Então, ver a linguagem simples, as boas práticas de comunicação, a gente teve um guia de porta-vozes, a gente teve a política, que foi o grande guarda-chuva, ela veio primeiro, inclusive, a política e o regulamento, porque dentro da nossa companhia tem uma série de instâncias para aprovar a política de comunicação, então nós fizemos uma revisão, ela está muito leve, suave, gostosa de ler, e o regulamento também. Então, uma das questões dentro da política é a linguagem simples. Daí nós bombardeamos, é assim que pode ser falado, a divulgação interna. Então, foram vários materiais que nós criamos, né? A gente tem um jornal mural, que é colocado no mural, mas a gente solta por e-mail também. Nós trouxemos sobre a linguagem simples. Tem um portal interno que é a intranet, todos, a maioria eu acho que deve conhecer esse modelo, talvez tenha uma intranet também na empresa de vocês. Também fizemos ali banner, a gente fez um portalzinho, então tem um portal que você consegue obter todas essas informações. A gente lançou um podcast, então a Luísa até participou dos podcasts, né, liderando com linguagem simples, que esse foi bem para chefia, inclusive chama Bom Dia Chefia, né, mas
é mais para quadro de liderança, então a gente fez esse podcast, mas depois nós lançamos outros esse ano, que eu vou contar daqui a pouco. Isso tudo em 2020. Que é mais? Muitos e-mails, então aqui tem um modelo de e-mail que nós passamos. Conheço o guia, então banner rotativo também na página. Foram várias correspondências na companhia, nos diversos formatos, e-mails digitais também, para que as pessoas fossem impactadas com a linguagem simples. Bom, mais de 500 metroviários participantes de oficinas e treinamentos, os 4 documentos publicados, 5 eventos presenciais e remotos e 40 embaixadores capacitados. Nós capacitamos embaixadores, mas a gente aumentou o número. Hoje nós somos 50 pessoas que trabalhamos num grupo de embaixadores de linguagem simples. São indicados pelos gerentes e até hoje alguns trocaram, continuam. Esse ano nós continuamos as ações de 2021. Então, nós tivemos ali, como eu contei para vocês, né, um plano de negócios. Dentro dele estavam todas essas, desde revisão da política, a linguagem simples que entrou junto, e aí a gente desenvolveu ao longo do ano. Então, um grupo que tinha essa missão, desenvolver peças, desenvolver materiais, positivar a companhia toda com relação a esse tema, estar disponível. A gente teve várias reuniões, a gente fez benchmark com outras empresas, então trouxemos todo esse assunto para dentro de discussão. E aí a gente, esse ano, a gente continua com os embaixadores, esse grupo continua ativo, trabalhando bastante, e continuamos com as ações de 2021. Então, a gente criou a comunidade prática de linguagem simples. Todos aqueles embaixadores que foram formados e mais outros que vieram fazer parte do grupo. A gente tem reuniões mensais, então a gente está sempre trazendo as perspectivas das áreas, o que está sendo feito, e a gente está trabalhando com plano de ação esse ano. Então, assim, isso que é importante frisar, a gente precisa demarcar o que a gente espera, né? Então, todas as áreas foram convidadas a apresentar quais eram suas propostas, suas gerências. Cada gerência tem um embaixador, então esses embaixadores trouxeram planos de ação, e hoje a gente acompanha esses planos de ação nessas reuniões mensais, essas reuniões mensais que acontecem via Teams, eu fiz aqui para vocês entenderem. A gente grava, a gente tem uma pasta no Teams, a gente acompanha, sempre estão trocando, assim, as dificuldades das áreas, né? Sempre bombardeando aí com destaque, por exemplo, esse é um nosso jornalzinho por e-mail, né, que nós passamos com as principais notícias, destaques da semana. Ali vocês podem ver a linguagem simples, e a gente traz ali algumas coisas, sempre estamos tentando manter isso vivo, com muita dedicação, esse grupo de embaixadores, né? Estamos nessa... E aí, esse foi o nosso queridíssimo, foi um lançamento que nós esperávamos muito, que é o lançamento do curso EAD Linguagem Simples. Então, nós temos ali dentro da Universidade Corporativa do Metrô, a gente tem um curso agora no ar sobre linguagem simples. Então, é um curso EAD, que tem todas as diretrizes de uma maneira... Ficou maravilhoso esse curso, ficou espetacular, a gente tinha recebido muitos elogios, e as pessoas fazem, né, conforme elas conseguem ali, podem tirando dúvidas. Então, assim, a gente tem os embaixadores também para fazer essa conexão entre as áreas, a gente se reúne mensalmente para trazer as dificuldades. Essa comunidade consegue manter vivo isso, né? Então, isso é muito importante para que a gente consiga ter resultados mesmo. Aí é um pouquinho da cara dos módulos, né? Tá, ensino à distância, são 4 módulos, a gente dividiu, ficou maravilhoso, ficou muito bacana mesmo. E esse objetivo, a gente tem a meta de 8 mil, imagina 8 mil funcionários, a gente tem muitas pessoas em campo, né, que trabalham em estações do metrô, e a gente quer formar muitos
para esse curso. E é esse um grande desafio dos embaixadores hoje. Os embaixadores da companhia estão sempre ali. Um daqueles planos de ação que eu falei para vocês, né, que a gente começou o ano com planos de ação. Então, esses planos de ação são vários, né? Cada um tem, todo mundo ali colocou, fechou com o seu gerente, quais são os planos de ação para esse ano. Todos eles têm o curso de linguagem simples. Então, eles têm que promover o curso, a gente tem um acompanhamento de quantas pessoas estão concluindo, então isso é um trabalho que a gente está fazendo constantemente, acompanhamento. A gente tem um podcast, que é um canal interno de áudio do metrô, e o metrô de São Paulo, sempre a gente tem informações bacanas para a companhia, e a linguagem simples foi uma que a gente gravou, né? Nós pegamos ali alguns embaixadores e é caseiro, né? É uma produção caseira, mas que fica muito profissional, né? Caseira, mas fica muito. Tá? A gente está cada vez mais ganhando experiência no Metrocast e está ficando muito legal. E é uma forma também da gente explorar esse tema. Aqui eu trouxe alguns exemplos de antes e depois, para vocês terem uma ideia, né? Então, nossa, a gente tem vários. Inclusive, a gente mudou até a página do site do Metrô de São Paulo. Muitas páginas já foram revisadas, outras estão sendo revisadas. Então, isso, daqueles planos de ação tem o site, a formulação dos textos do site, né? Não da cara dele, ainda é um próximo momento, mas assim, os textos especificamente a gente está trabalhando junto com as áreas para melhorar, né? Aqui tem são textos grandes, me chama aí, Heloísa, se eu estiver passando, mas eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. Eu ia te pedir mesmo para você ler eles para a gente, Karina. Então, por exemplo, antes aqui, né? As respostas da companhia do metrô aos esclarecimentos solicitados, conforme descrito acima, serão disponibilizadas por meio de dados eletrônicos no site do metrô. Aí ele ficou depois assim: a companhia do metrô publicará as respostas aos pedidos de esclarecimentos em sua página da internet. Então, mais claro, mais direto, né? Esse daqui é um exemplo da área de editais, né, e contratações. Olha só esse texto. Caso as experiências requisitadas no item 7.2.3.6.3 contenham quantidades na definição das características, entende-se que os valores especificados são itens que compõem as características dos serviços e não quantitativos, portanto, indivisíveis. Aí a gente trouxe aqui as experiências requisitadas no item, ainda grande, contém valores indicados a seguir, que são características indivisíveis do serviço, portanto, devem ser comprovados integralmente cada atestado, não sendo admitida a soma de valores de atestados diferentes para uma mesma experiência, atestado 1, 2, 3, 4. Antes aqui um texto muito grande, né? Este é um canal exclusivo com a área de relacionamento com a comunidade, que presta atendimento especial à população impactada pelas obras do metrô, além de promover ações de integração e interação com essa população. Este canal prioriza as comunidades lindeiras das obras civis do metrô, atendendo, esclarecendo e fornecendo informações para diminuir os transtornos causados pelas obras, mediando a relação da empresa com essa população, de forma a manter o bem-estar do cidadão e a empresa em sintonia com o ambiente social da cidade. E depois, esse é um canal exclusivo com a Central de Relacionamento com a Comunidade. Fazemos atendimento personalizado à população impactada pelas obras. Promovemos ações de relacionamento com as comunidades, esclarecendo dúvidas e prestando informações importantes sobre esses impactos. O objetivo é manter o bem-estar do cidadão e uma boa sintonia da empresa com a cidade. Né? Então, a gente está sempre... o site teve assim, bastante mudança. Nosso site com relação ao texto, e a gente pensou, nós precisamos de objetivos e planos de ação que produzam efeitos externos, né? Claro que interno faz muita... A relação entre as áreas são significativas, mas com os nossos passageiros, mais ainda, né? Então, essas áreas internas de contratos, relacionamento, era fundamental que houvesse uma evolução na linguagem, né? E a gente está atendendo com pessoas de diferentes
perfis, conhecimentos, e a gente precisa ser mais acolhedor, né, no sentido de comunicação, de relacionamento. Aqui nós tivemos uma página da intranet também. Então, dentro daquilo que eu falei para vocês, do plano de ação que nós começamos o ano, algumas áreas, todas as áreas, na verdade, elas estabeleceram alguns objetivos. E aqui a gente vê um antes e depois também de uma modificação. Essa é uma intranet, vocês não veem, é para os funcionários, e eles eram assim, um pouco, né? E aí eles foram ganhando ali uns ícones, a tradução OPC, o que é? Operação Centralizado e Tráfego, OPE, Operação das Estações, né? E a gente fala muita sigla, então já vem a tradução aqui. Então as coisas foram organizando, os conteúdos também, não dava para eu trazer tudo aqui para mostrar para vocês, mas as áreas estão evoluindo bastante com essa questão dentro da companhia. E aí a gente, dentro daquele plano de ação que eu falei para vocês, nossos grupos, nossos embaixadores estão ali ativamente buscando resultados e buscando aquilo que eles determinaram como ações durante esse ano. Então, eu trouxe só poucos, porque são muitos. Imagina, a gente tem 50 embaixadores, a gente tem próximo de uns 30 planos de ação durante o ano, tá? Até o final de 2021, a gente vai ter mais resultados, tenho mais resultados para mostrar, mas por enquanto, assim, alguns planos que foram a gerência de controladoria, por exemplo, ela revisar todos os relatórios externos e internos da área para a linguagem simples. É bem audacioso, mas é muito bacana, né, ver essa dimensão. Então, essa gerência está atrás disso. Nesse exato momento, eles estão tentando buscar e eles assumiram esse compromisso. A gerência de empreendimentos da linha 15 prata, divulgação de vídeos, artigos ou outros conteúdos relacionados ao uso da linguagem simples durante as reuniões de desempenho da gerência, né? A frequência mensal. Isso aqui é para deixar o espírito da linguagem simples muito presente, principalmente que a gente está falando de muito engenheiros. Então, tem um engenheiro lá dentro da companhia e é bem forte. GPA, que é a Gerência de Planejamento de Meio Ambiente. A gente já, vocês podem ver siglas aqui, acho que na companhia de vocês também deve ter. E a gente agora traduz muito, né? Porque, nossa, é GPA, GPO, GCT, GCM, e vai, né? GH, a gente está tentando sempre traduzir, e aí essa gerência, por exemplo, é padronização da linguagem dos relatórios técnicos, manual de redação para documentos técnicos. Essa aqui, a GPA foi uma das que muito me surpreendeu, além de várias, a GOP também, mas eles fizeram um pouco de um manual interno, assim, sabe? Como escrever um relatório. Então, assim, isso foi uma evolução incrível, assim, dentro da companhia, né? A gerência do empreendimento da linha 2 verde, então, inserção de dicas e exemplos de simplificações de frases reais do uso cotidiano no informativo semanal da gerência, emitido pelo agora nem eu devia ter traduzido isso daqui, né? Olha só como a gente ainda está acostumado. Peguei PMO é o escritório corporativo de projetos, né? Então, eles têm tem uma gerência lá e aí eles têm esse informativo semanal. GOP, isso aqui é um pedacinho, bem pequeno que eu peguei, porque são vários documentos de Excel e cada um tem pelo menos, porque a gente definiu um plano de ação para cada gerência, pelo menos 3 esse ano. Então, vocês imaginam, né? Então, são mais 90 planos de ação aí, eu peguei um recorte muito pequeno, senão a gente teria uma apresentação muito carregada. Bom, gerência operacional, revisão dos cartazes operacionais, isso é um impacto enorme. Além deles, estão também fazendo revisão da página interna deles. A gerência operacional é uma que tem muito impacto na nossa companhia, porque é quase o coração, né? Porque é onde faz o metrô ali, o dia a dia dessa operação está dentro da gerência operacional, o metrô funcionando. Então, eles têm um impacto muito grande, tem uma área de relacionamento com o passageiro. Então, isso é muito interessante também, essa estrutura, né? Então, nossa estrutura é muito hierarquizada, porém, muito bem distribuída. Então, a gente vê as áreas de especializações e o que nos deu uma vantagem competitiva interna, né? Para a gente conseguir
implementar. A gente contou com a parceria dessas áreas, então foi muito bacana. A gente tem um pouco de uma descentralização de comunicação, o que é bom, que faz com que isso ganhe, permeie, né? A gente consegue permear a companhia de uma forma mais dinâmica, além dos embaixadores que fizeram isso com muito, estão fazendo com muita, muito sucesso aí, acho que as ações dele. Então, eu acho que eu terminei aqui. Como eu estou com tempo, acho que a gente pode abrir, disparar compartilhamento. Ótimo, Karina. É incrível. Muito obrigada por você partilhar aí tanta informação com a gente, né? E realmente o caso do metrô de São Paulo é assim, né? É aspiracional, né? É o que todos aspiram. São as condições que vocês reuniram, porque vocês reuniram condições de estar com, né, uma demanda que vem permeando a política de comunicação da companhia, com o aval do presidente, enfim, por um lado, assim, a alta hierarquia apoiando, e totalmente capilarizado, né, uma estrutura possível de capilarizar na companhia, que é uma empresa muito grande, né, você mencionou, são 8.000 funcionários, né? Então, assim, com 50 embaixadores, então, assim, essa descentralização e essa capilaridade com os embaixadores, com EAD ainda por cima, né? Com direito a ter EAD, né? Enfim, mas muito bom. A gente tem várias perguntas. Eu vou, então, passar aqui as perguntas que a gente já tem, que são, assim, na verdade, eu vou pegar 3 perguntas, vou passar elas 3, que aí você responde de uma vez só, que elas são sobre o mesmo tema, tá? A Arícia perguntou quem são os profissionais responsáveis pela elaboração desses textos que você mostrou em linguagem simples. A Isis Vieira, ela perguntou assim, quem faz a revisão? São os embaixadores? É uma pergunta parecida, né? São os embaixadores? Como é que fica essa organização? E o Hamilton Carvalho pergunta se houve alguma mensuração de antes e depois na avaliação dos textos, com relação à compreensão, né, das informações, ou então com alguma questão de métrica de internet, de acesso. Então, assim, quem são os profissionais? Se são os próprios embaixadores ou se são outras pessoas? E como é que vocês têm mensurado essas ações? Aí depois a gente vai para as próximas perguntas. Tá, então vamos lá. Esses textos são os embaixadores, eles promovem o uso da linguagem simples nas suas áreas, né? Cada um por gerência, ou um pouco mais por gerências maiores, né? Por exemplo, a gerência de operação muito grande, tem perto de 4, deve ter 4.000 funcionários, alguma coisa em torno disso, então eles têm mais de um embaixador. E eles são responsáveis por implementar e fazer a coisa funcionar dentro da gerência. Esses textos não são dos embaixadores, podem ter apoio dos embaixadores, né, porque eles estão nas áreas e eles são os consultados. Muitos deles dizem, porque me procuram para eu reescrever. Já tem embaixador que traz todo mês, a gente se reúne. Aí tem embaixador que traz assim, gente, tá sobrando para mim. Porém, tem outros que já tem, porque também gosta, né? Então tem aquela coisa de puxar, daqui, vamos ver o que a gente consegue fazer melhor. E já tem outros que orientam, porque a ideia é capacitar as pessoas e não fazer um embaixador de muleta, né? Porque o que a gente quer é que todos tenham capacidade de aprender a diretriz e ir avançando aos poucos. Isso é uma relação constante de escrita, né? Muito forte. No nosso caso, especificamente, a escrita, os textos são muito formais, de um rigor e de empresa pública, né? Porque a gente tem umas questões legais que nós temos que obedecer, mas nós podemos também fazer quando não, né, de um texto literário de uma lei, a gente pode fazer a coisa diferente. Então, assim, é uma preocupação, o funcionário público tem essa preocupação de não mudar e não causar um impacto muito grande diante da comunicação, para que ela não seja, né, diferente do que realmente a gente quer transmitir. Então, assim, vocês que são colegas de empresa pública sabem o que eu estou dizendo, porque a gente está muito amarrado, né, no sentido de estar muito vinculado às leis. Então, isso
às vezes não nos traz confiança para a gente fazer algumas mudanças de texto, né? Mas, porém, esses embaixadores estão tentando, a ideia, desde o início, a nossa diretriz é que a gente capacite as pessoas, e não que os embaixadores sejam os responsáveis, né, para fazer essas inscrições, senão ninguém tem braço para fazer isso, né? Então, eles precisam criar esse plano de ação e movimentos para que outras pessoas se capacitam e se ganhem, principalmente quem faz conteúdo de texto, tá? Quanto à mensuração, nós não temos mensuração dessa forma tão factível, assim, tão precisa. O que a gente teve? A gente tem transformação do site, de uma linguagem simples, aprovado dentro da nossa dimensão. Então, o site mudou bastante os textos do site, do antes e depois. Gostaria de ter trazido, só que eu não consegui até mostrar claramente, assim, porque a gente já mudou o texto do site e ficou, cadê o antes? Infelizmente, a gente perdeu um pouco essa referência, mas o site mudou muito, a intranet mudou muito, as áreas se juntaram para fazer, na intranet, cada gerência tem o seu ambiente. Então, todas elas foram um pouco melhorando aquela cara. Eu acho que foi um trabalho que contaminou, sabe? Foi alguma coisa que todos foram procurando as dimensões que não estavam boas, e aí foram evoluindo. Ótimo, Karina. Agora eu vou juntar duas perguntas também, mais práticas, com relação aos materiais. O Hamilton Carvalho pergunta se o guia produzido pelo pessoal do metrô está disponível para download, né? Abertamente, acredito que a pergunta do Hamilton é essa, né? Se qualquer pessoa pode acessar esse guia. E uma outra pergunta semelhante foi da Camila Coelho. Ela perguntou se o curso EAD é aberto e gratuito. Eu acredito que a pergunta dela deva ser se é aberto para qualquer pessoa fazer, né? Ou se está fechado para os colaboradores do metrô. Não, todos estão fechados. Eu não sei como que é a nossa política de controle com relação a essas informações nossas, mas muito baseado nas informações diretrizes que existem aí no mercado. A Heloísa foi muito nossa mentora nesse sentido. Nós buscamos o que era muito importante para na nossa jornada, então que a gente entendia que aquelas diretrizes, até a Heloísa, existem mais diretrizes que aquelas 10, mas a gente achou que era um bom número e o que era mais relevante. Porque eu acho que muito tem a cara da companhia, né? Quando você percebe que o que dói mais, qual que é a maior dor. Então, aí você vai encontrando ali, eu acho que um equilíbrio de ver o que tem, que a Heloísa, claro, é uma referência, e o que a gente precisa, né? Esse manual, em tanto os dois documentos, infelizmente eu não posso comentar, dizer agora para você se tá disponível, que eu posso disponibilizar para vocês, mas eu vou atrás, e eu vou dar uma resposta para vocês, Heloísa, Fábio, Mariana, tá bom? Para ver se a gente disponibiliza para a rede de linguagem simples. Está super bacana o material, ficou fácil, simples, rápido, assim, é bem uma boa referência, sabe, para as companhias. Eu acho que vocês têm que batalhar para um material desse, é um guia, tem exemplo, e isso é bom, né? E a gente tem uma página, inclusive, também, viu? Intranet, que tá todos os materiais lá também, esses documentos todos. Então, o EAD entra por lá. Também o EAD tá fechado, gente. O EAD eu sei que é fechado, bloqueado, porque é uma plataforma interna e que dá acesso a quem tem um registro da companhia. Uhum. Né? Então, mas, de qualquer forma, o que eu conseguir disponibilizar, eu posso disponibilizar para o grupo, tá bom? Karina, você me mencionou, e eu até peço desculpas por não ter feito um disclaimer, né? Não sei como é que é em português o nome, né? Não ter falado, desculpa, eu peço desculpa a vocês, né? De não ter, na apresentação da Karina, antes da Karina começar a falar, eu mencionar que eu participei de uma certa maneira, né? Na verdade, de uma maneira muito próxima desse programa, mas eu acho que né? Enfim, quando conversei sobre isso com o Fábio, com o Mari, a gente pensou assim, não, mas a ideia mesmo é a gente, quem tá envolvido na rede, trazer as suas experiências, né, para compartilhar. Então, mas nesse sentido, Karina,
A Tamis Ferreira fez a seguinte pergunta. Além da consultoria técnica da Heloísa, a elaboração dos treinamentos iniciais contou com outras referências? Se puder citá-las. Então, essa foi a pergunta da Tamis. Mas aí eu só queria também te pedir para você falar um pouco mais, que eu não sei se eu fiquei com a impressão que você poderia ter falado um pouquinho mais de como foi a produção do guia de linguagem simples, porque, na verdade, o metrô começou esse trabalho em fevereiro, né? E naquela semana que a pandemia foi decretada, era justamente uma semana que o programa ele ia se aprofundar. Então, teve um gap aí de um número de meses, mas vocês fizeram, vocês como grupo, vocês fizeram o guia de linguagem simples com o conhecimento que vocês tinham, né? Então, só queria então, para você falar um pouco do que a Tamis te perguntou com relação a outras fontes de informação técnica sobre linguagem simples, e eu te pediria para você falar um pouquinho mais como foi o processo de vocês fazerem o guia, que eu acho que é uma etapa até simples de ser feita. Eu tenho essa opinião. Eu queria saber o que vocês acharam de vocês fazerem o guia. Desculpa, gente. Eu achei realmente que estava no mundo. Nossa, agora resolveu tocar todos os meus equipamentos aqui. Então, a gente teve a auxílio da Heloísa para montarmos todos esses materiais, manual, site, tudo referências de... também fomos atrás de... Porque, assim, a gente teve uma participação, nós temos uma biblioteca, né? A Nelly Siqueira, que é do metrô, tem muitas referências lá. Nós contamos com um dos nossos colegas que fez uma grande busca também de pesquisa, inclusive informações de fora, trazendo a tradução dessas informações para a gente construir a nossa. Teve muita referência, obviamente, da Heloísa e de outros autores e informações externas, né? E aí a gente produziu o melhor que a gente achava que seria para o metrô, né? Então a gente pegou toda essa busca que o nosso colega fez e trouxemos ali também referências da Heloísa, né? A Heloísa, ela nos orientou bastante nessa jornada, foi uma grande parceira, fez parte desse projeto e aí a gente trouxe o melhor dos mundos para o que a gente entendia que era para o metrô, né? Então teve nós conversamos com outras instituições que tinham desse modelo um pouco não tão certo como linguagem simples, mas conversamos com empresas parceiras para entender como era a linguagem das companhias, né? Então a gente quis entender como era nós percebemos que era uma aflição de muitas empresas, né? Mesmo privadas, principalmente também. A gente acha que é só pública, mas não é, né? Então a gente tem até gravações de empresa privada que utiliza uma linguagem clara que pode ser linguagem simples, enfim. A gente foi montando um pouco isso, sabe? Uma pesquisa mesmo de mercado. A gente fez essa relação. E aí a gente chegou no melhor dos mundos para o metrô. Tanto que a gente quis que os exemplos fossem do metrô também. Então, a gente traz todas as referências de exemplos dentro do manualzinho, do guia, exemplos do metrô, que a gente acha que é a questão mais complicada, que é uma linguagem própria de metroviários, né? Então, eu espero ter respondido. Ótimo. Mais duas perguntas agora. A Arícia pergunta qual é o papel de outros profissionais nesse projeto, por exemplo, profissional de letras, de comunicação, tem uma interdisciplinaridade, né? E um ponto que você tocou, que o Roger Pereira já tinha mandado uma pergunta, se você acha que existe caso de iniciar programa de linguagem simples no setor privado, né? Você acabou de mencionar essa questão. Então, questão da linguagem simples no setor privado e se nesse grupo de força de trabalho que o metrô tem, se tem profissionais dessa área de letras, de comunicação, se entre os embaixadores, acredito que a pergunta seja isso, né? Seja com relação aos embaixadores, né? Essa interdisciplinaridade. Sabe que essas áreas de conhecimento são muito importantes. A gente percebeu pela a nossa
nosso grupo, a gente tem um grupo muito rico, de diferentes áreas, e as pessoas que são mais próximas à linguagem, as áreas de conhecimento de línguas e tal, a gente percebe que tem existe um magnetismo para esse assunto. Mas isso não foi algo que permeou nosso trabalho, sabe? São pessoas completamente diferentes. Para você também ter uma ideia, a gente tem uma Marilisa, está até aqui, da Unimetro, que nos ajudou demais, porque ela trouxe a relação com como a gente ia produzir esses conteúdos e formar as pessoas. A gente tem o jurídico, que é uma área densa, né, de informações jurídicas e como fazer isso ser mais... ele não, óbvio que não tem, né, uma disciplina, obviamente, de línguas e tal, mas foi só boa vontade de toda a equipe que estava envolvida. Nós temos o Júlio da imprensa, que está mais apropriado com uma linguagem dia a dia, precisa traduzir, ele traduz o tempo todo para a imprensa, né? Então, você imagina como ele gostou desse trabalho. Eu acho que foi muito mais dedicação, de espírito de querer ajudar, do que de conhecimento técnico. Nós não somos, eu não sou formada em língua, né? Eu sou formada em marketing, que é estratégia, né? Eu não tenho a parte linguística. A gente tem um colega que é da... a gente vai descobrindo as pessoas, né? E aí as pessoas que gostam de linguagem, né? Dessa coisa, foram se aproximando. A gente tem um colega, o Marco Antônio, que é de uma das... Agora me faltou a gerência, tantas gerências, a gente 30 de maio, quase 30 gerências. Ele tem um gosto, assim, pela linguagem, né? Então, ele se aproximou e foi, sabe, assim, virando por referência. Ele sempre está participando muito das nossas reuniões e já tem essa questão já mais apurada, né? Mas não eu acho que não é um trabalho tão denso nesse sentido, sabe? Não do ponto de vista do metrô. No nosso caso, são questões, assim, diretrizes que nós trabalhamos para tirar mais uma coisa muito, muito robusta, muito, assim, formal. Mas a gente não está trabalhando a linguística como forma, numa comunicação mais, sabe, simples, mas, na verdade, trabalhando com as questões muito mais singelas. São coisas assim que a pessoa precisa ter a língua portuguesa na ponta sabe, do lápis para conseguir fazer um bom texto. É muito diferente disso. A gente quer muito mais empatia, né? E uma questão de palavras simples, sabe? Coisas, dicas assim, simples. Tem que ser simples, gente. Não pode entrar numa linguística muito, muito densa, senão as pessoas podem até não se sentir confortáveis, achando que talvez eu não tenha uma formação que me permita melhorar, sabe? Não, tem que ser uma coisa suave, tem que ser gostosa, as pessoas têm que pegar ali as diretrizes e achar que são pequenas mudanças que fazem sabe, dão outra cara para a reescrita. A Heloísa tá aí ainda? A Heloísa acabou de mandar mensagem dizendo que a internet dela deu um probleminha, mas ela já volta. E eu queria, então, continuar a nossa conversa. A gente tinha combinado até as 2, mas ainda tem uma pergunta, que é a do Jovine Fernandes, que é como conseguir o apoio da autogestão em meio a tantas outras prioridades do dia a dia. E, além disso, deixa eu ver uns comentários rapidamente. Uns comentários do Vinícius. Primeiro te parabenizando e resumindo os principais passos para implementar um programa de linguagem simples. Então, ele segue. Posso entender que é 1. Um programa alinhado ao plano estratégico da instituição. 2. Um respaldo da alta liderança. 3. Treinamentos e materiais de referência. 4. Embaixadores e comunidade de prática. E 5. Definição e acompanhamento de planos de ação. Perfeito. E Resumiu tudo. De verdade, eu acho que isso... E tem que divulgar, tem que estar sempre presente, porque assim, uma companhia, ela esquece, a gente, principalmente corporações grandes, né, vem ali as metas, as coisas, e a gente precisa sempre estar bombardeando. De alguma forma, a gente tem que estar
no destaque da semana, se você tem uma correspondência interna, você tem que ter uma página da intranet, você tem que chamar os times para sempre estar conversando. Isso tem que ser alguma coisa que permeie sempre a companhia. Eu estou, mas não sou a líder, né? Nós temos o nosso colega que é o Júnior, ele que foi o capitão dessa jornada, e a gente teve um grupo de projetos, né? E eu acabei sendo, até acho que porque eu estou mais próximo da gerência de comunicação no sentido de hierarquia, eu continuei esse fio, né? Então, assim, tem que ter um fio condutor, tem que ter uma pessoa que está ali ligando as pontas, né? Porque as áreas, elas precisam, as pessoas que estão nessa energia, precisa de alguém ali segurando, vamos lá. E que tem que ter um sponsor de uma certa relevância da companhia, não no sentido de cargo, mas que pegue aquilo com vontade, né? E que traga isso, né? Por exemplo, eu, dentro da minha figura, eu tô assessora do gerente de comunicação, tem tudo a ver, isso faz parte de uma estratégia, né? Isso a gente precisa, tanto para comunicação interna como externa, a gente precisa falar, a gente precisa ser entendido, a gente precisa falar com a comunidade, com as pessoas, a gente precisa ter uma linguagem simples, a gente trabalha com passageiros de todas os níveis, né, de escolaridade, de conhecimento e informação. Nós não podemos falar uma língua que a população não entende. A gente precisa, nossa responsabilidade como servidor público, de ser entendido, de acolher essas pessoas. Nós somos um transporte de massa, né? Nós oferecemos um transporte de massa. Não podemos achar que não temos a gente tem que ter uma atitude positiva, tanto do nosso posicionamento como empresa na sociedade, e não só porque a gente está servindo as pessoas como empresa pública. A gente pode fazer mais, e a empresa é feita de pessoas. Então, assim, tem que ter um sponsor, tem que ter uma pessoa que agarre a ideia e vá atrás, porque, assim, não existe hierarquia para isso, não existe cadeira, não existe gente que está a fim de fazer diferença, sabe? A linguagem, acho que é isso. Se colocar Claro que é importante essa hierarquia toda, isso o projeto começou assim, só que hoje são pessoas que estão fazendo porque realmente gostam e estão a fim de fazer isso acontecer, sabe? Obrigado, Karina. A Heloísa conseguiu se reconectar aí. Eu acho que foi, enfim, excelente. Eu acho que, principalmente, o desafio que vocês têm, que muitas vezes a gente fala de linguagem simples para governo digital, né? E vocês, ao contrário, vocês têm muita operação, muito atendimento mesmo, um desafio tremendo, e vocês conseguiram dar conta deles. Parabéns mesmo, muito produtivo o nosso encontro. Tem minha colega Marilisa aqui, que está levantando a mão. Se me permitem. Não, gente, sabe o que eu queria falar? Que eu acho que é assim, a Heloísa nos contagiou porque ela foi na medalhinha da missão do metrô, que é a causa social. Então, linguagem simples, entendida, além dos princípios de toda a literatura, ela é uma causa social. Então, quando a Karina falou, e vocês perguntaram, o que fez mobilizar as pessoas, eu diria que teve sim, sem sponsor a gente não faz nada, o sponsor foi alto, né? Então, isso é um indicador bacana. E a Karina é uma pessoa simples. Então, assim, quando ela fala que ela convoca as pessoas nas reuniões periódicas que a gente tem, nas reuniões de produção, de colocar a mão na massa, de corrigir vírgula, ponto, etc., a gente teve muita liberdade para ir e vir, para errar, dava risada, sempre com bom humor, né, Karina? Foi. Então, assim, ela não é minha chefe, eu não tenho que chaleirar a Karina, mas eu sinto isso como embaixadora, sabe? A gente ficou para gravar um podcast, a gente se divertiu. Um deu feedback para o outro, está muito grande, você está falando muito complicado. Então, eu acho que teve esse prazer também, mas movidos pela causa. Então, assim, o sangue metroviário é um ponto de honra, sabe, assim, essa causa social. Então, é isso que eu queria falar, é um trabalho gostoso que está mobilizando e contagiando por esse brilho no olho.
Muito, muito bacana poder ter assim um depoimento de uma embaixadora, né? Porque assim, né? Você está contando aí como é que é toda a estratégia, né? E como que as coisas, as peças se montam, né? Mas você ter o depoimento de uma pessoa que está ali no front, né? E ela não me pediu, viu? Não foi combinado. Que legal. Nada. A gente está chegando no final do nosso tempo e faltou só. Foram encaminhadas todas as perguntas que chegaram. Faltou só um comentário da Solange Sanches, que ela deu parabéns pelo evento, pela sua apresentação. E ela queria ter uma pergunta específica com relação às comunidades lindeiras, né, ao metrô. Essa comunidade que é impactada pelas obras do metrô, ela pergunta o seguinte, com relação, para comunicar os impactos das obras e as medidas de mitigação e compensação adotadas. Já foi possível ter algum feedback no sentido de avaliar se essa comunicação com a comunidade foi efetivamente facilitada? Essa é a pergunta da Solange. No sentido de linguagem, eu não consigo ser objetiva com relação a um resultado mesmo formal, mas nós mudamos o jeito de se relacionar com os vizinhos às obras, né? A gente mobilizou muitos os concessionários, as empresas que estão fazendo parte porque trabalhar não só dentro de casa, mas a gente precisa trabalhar com o nosso prestador de serviço, porque eles também são a cara, né? Eles se comunicam, eles conversam com a comunidade. Então, assim, a gente avançou bastante nesse sentido. E a gente agora, por exemplo, nós temos um jornal, pra vocês terem uma ideia, super gostoso de ler, também de uma linguagem simples. Isso foi uma evolução que nós tivemos de levar as informações do que as coisas estão acontecendo, né? Então, a linha 2 verde, né, extensão, que é de Vila Prudente até Penha, que a gente vai atender uma grande quantidade de pessoas, uma obra muito importante para a cidade. Nós estamos trabalhando com essa comunicação, mas faz parte daquele projeto todo. A linguagem está dentro, mas é aquele projeto que vocês viram dos 10 projetos, um deles é essa comunicação de impacto, comunicação com stakeholders, tem gente que fala um nome mais difícil que nós, né, sabemos que se utiliza, mas é essa comunicação com as áreas interessadas em volta da lindeiros às obras. E a gente está revolucionando essa relação. A nossa ideia realmente, a gente trouxe todos esses parceiros de obras, né? E a gente tem uma experiência de estar tendo reunião constante, atendendo a comunidade interna e fazendo trabalhos mais focados ali nas regiões lindeiras. Essa coisa teve uma evolução, mas foi tudo um trabalho dessa comunicação integrada que vocês viram lá dentro do plano de negócio. Não dá para atribuir a linguagem simples. A linguagem simples permeia nessas ações todas, né? São todas essas estratégias que nós temos e a gente quer, de uma maneira simples, fácil, ser compreendidos, né? Mas não significa que seja da linguagem simples. Mas a linguagem simples impacta no sentido da comunicação, que a gente está levando a informação. Maravilha, Karina. Eu acho que a gente cobriu todas as perguntas que as pessoas fizeram. Queria te dar uma palavra final aí, umas considerações finais aqui da nossa reunião, né? O que você teria assim uma palavra para estimular quem está começando, né? Para quem está antes do zero, né? Tem gente, muitos de nós estamos no -1, no -2, né? Em etapas anteriores ao zero, né? Uma palavrinha para você dizer para essa situação. E pessoal, depois que a Karina falar, a gente vai fazer um momento fotografia, não é, Fábio? Vamos fazer aqui um print aqui da tela, né? A gente vai ter um momento fotografia, então. A palavra é sua, Karina. Bom, para quem está começando, não desistam, sejam guerreiros, porque realmente eu perdi algumas noites de sono com essa proposta, né? E que eu não era líder, mas eu era líder de política, né? Eu fui líder de política e eu era líder do Colab, que vocês viram que são 10 projetos. Então, assim, eu fui líder de um que era política, que era muito importante para dar sustentação a todas essas iniciativas, e
E assim, é difícil encontrar esse modelo, né? Então, assim, vocês vão sentindo a cultura, o modus operandi hoje dentro da companhia. Nós gostamos muito de trabalhar com embaixadores. Está muito gostoso. Nós temos reuniões mensais, então isso eu acho que é um modelo que pode funcionar em muitas empresas, que você tem um representante de cada área, que tenha sinergia com linguagem, que gostem, que tenha esse interesse também, né? Isso é importante. E aí vocês têm reuniões mensais, e aí cada um vai trazendo as suas dificuldades, Tem que ter material, gente, porque você não implanta nada se não tiver material. Precisa ter uma página, se você tiver, é importante, não é difícil, é fácil de fazer, para colocar todas essas coisas. Pode ser até pasta de Teams, né? Os Teams têm essas facilidades. E precisa dar essa base de sustentação, precisa ter pessoas envolvidas em diferentes áreas e também não acho que só de uma única. Se você pensar, só linguística, não tem que ter essa exigência, tem que ter a vontade e o brilho no olho. Esse que eu para mim, a minha grande caminhada foi contar com pessoas ajudando, gostando do tema, sabe? Então, isso fez muita relevância. Então, vocês vão encontrar quem são as pessoas que são embaixadores por si só. Isso já vai ser fundamental. E vocês precisam ter a coisa estruturada. Precisa ter um plano de ação, fechar com gerentes das áreas, precisa acompanhar mensalmente. Esses embaixadores precisam saber a responsabilidade. É uma coisa de vontade, mas também uma coisa estruturada. Porque você não constrói nada dentro dessas grandes corporações se a gente não tiver as coisas bem definidas, validadas e talvez pela diretoria, enfim, isso tudo é um caminho que vocês vão percorrer da melhor maneira aí que vocês encontrarem. Mas é um grande desafio, só que faz um caminhão de mudança cultural e de mentalidade, assim, eu acho. Vocês vão se surpreender como é bacana isso daí. Muito obrigada, Karina. Em nome do nosso pequeno grupo de capacitações, aqui, em meu nome, do Fábio e da Mari, eu te agradeço. Te agradeço em nome do Núcleo Gestor da linguagem da rede, e te agradeço em nome de cada uma das pessoas, né, que hoje, no dia de hoje que a gente está fazendo esse encontro, são 741, pelo menos era quando a gente começou, né? Essas 741 pessoas que fazem parte dessa rede. Te agradeço imensamente. Aviso ao pessoal que a ideia é que a gente tenha encontros como esse, estudos de caso, digamos assim, como a Karina apresentou, abriu super bem essa série, que a gente tem até o final do ano mais alguns encontros assim, e vão ser divulgados pelos nossos canais de comunicação com os participantes. Então, muito obrigada a todo mundo. Vamos para o nosso momento fotografia, e é o Fábio que vai fazer o print? Luísa, eu ia sugerir de quem puder tirar o print também, porque nem sempre as pessoas que aparecem para mim são as mesmas que aparecem para vocês. Então, ótimo. Quem puder, tira o print. Eu só vou, então, ficar responsável por contar até 3 para a gente tirar o print no máximo do nosso sorriso, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Beleza, gente. Vamos jogar ali no grupo e eu acho que é isso. Muito obrigada. Um bom final de semana a todos e todas e todes. E muito obrigada e que a gente esteja em breve juntos novamente. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos.